Olá, de turma! Vamos retomar hoje, vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Direitos LGBTQ. Retomando um pouquinho da nossa aula anterior, da nossa aula número 2, nós vamos falar das diretrizes gerais de política nacional de saúde integral à comunidade LGBTQ. E o que diz respeito a essas diretrizes? Lembrando que essas diretrizes foram firmadas entre o Ministério da Saúde e algumas universidades aqui no Brasil. Então, diz respeito aos direitos humanos, inclusão de variáveis que caracterizam a diversidade populacional nos processos de formulação e implementação de políticas e programas no SUS, envolvendo orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual e identidade de gênero, nós vamos ver a seguir ainda nessa nossa aula número 3. A Lei de Diretrizes Gerais também diz respeito à eliminação das homofobias e demais formas de discriminação e violência contra a comunidade LGBTQ no âmbito do SUS, contribuindo para as mudanças na sociedade em geral. Uma outra mudança foi a difusão de informações pertinentes ao acesso, qualidade de atenção e as ações para o enfrentamento da discriminação em todos os níveis da gestão SUS. A promoção da cidadania, inclusão de LGBT por meio da articulação com os diversos setores de desenvolvimento social, entre eles educação, trabalho e segurança. E temos que falar também da implementação de ações no SUS com vistas ao alívio do sofrimento, dor e adoecimento relacionados aos aspectos da inequação identitária, corporal e psíquica nas pessoas trans. Então, reconhecer as demandas dessa população e estar em condição de vulnerabilidade é o dever fundamental e é o objetivo fundamental dessas diretrizes. Nos aprofundando nesse tema, nós vamos dar início a orientação sexual e identidade de gênero, que é uma garantia defendida por essas diretrizes firmadas entre o Ministério da Saúde e as universidades. Devemos compreender e reconhecer que todas as formas de discriminação, sobretudo lesofobia, guefobia, bifobia, entre outras homofobias, devem ser consideradas na determinação social de sofrimento e da doença. Às vezes a pessoa não adoece somente por uma questão biológica. Às vezes a pessoa acaba adoecendo por excesso de dor, sofrimento, tristeza causada pela discriminação e por essa repulsa que a maioria da sociedade tem em relação aos LGBTQs. Então, nós vamos ver aqui durante a nossa aula que cerca de 40% das mulheres lésbicas não revelam a sua orientação sexual. E dentre essas 28%, dentre essas, 28% que revelam a sua orientação, relatam que sofrem uma maior rapidez no atendimento médico. Então, já tem uma discriminação dentro do consultório médico. E 17% afirmam que os médicos deixam de solicitar alguns exames essenciais por conta da orientação sexual ou identidade de gênero. Com relação ao exame preventivo de câncer uterino também, que é o exame do Papa Nicolau, apenas 66% das mulheres lésbicas e bissexuais procuram atendimento. Então, apesar de haver essas diretrizes fundadas pelo Ministério da Saúde e em parceria com as universidades, ainda há muito preconceito no âmbito de atendimento médico, tanto na parte de consultas quanto na realização de exames e no atendimento em geral. Outra questão importante são as mortes de travestis devido à implantação de silicone industrial, que é utilizado para promover a mudança do corpo para a feminilização ou para a masculinização. A maioria acaba recorrendo ao uso clandestino para não procurar um médico, e quando procuram um médico já está tarde, eles não têm nem mais como consertar ou como só recuperar a saúde. Então, a restrita experiência dos serviços de saúde que lidam com a transexualidade feminina constitui evidência sobre o intenso sofrimento dessas pessoas ao não se reconhecerem no corpo biológico. Muitas acabam mutilando o corpo ou cometendo suicídio
porque por não se reconhecer no corpo ou não conseguir fazer essa transição. Essa situação ainda leva a distúrbios de ordem psicológica, acompanhados de tendências de automutilação e suicídio. Um outro grave problema também, tanto para trans quanto para os travestis, é o uso indiscriminado dos hormônios, seja femininos ou masculinos. E esse uso indiscriminado de hormônios acaba causando ocorrência de acidente vascular cerebral, que é o AVC, flebite, infartos, entre outras doenças graves causadas pelo distúrbio hormonal. Assim como as trans femininas sofrem esse tipo de preconceito e essa dificuldade no atendimento médico, os trans masculinos também demandam acesso aos procedimentos médicos, como mastectomia, esterectomia, e, infelizmente, a automedicação também leva ao agravamento no quadro da saúde dessas pessoas. Eles deixam de procurar e, às vezes, quando procuram, às vezes já é muito tarde e não tem mais tempo, não tem mais o que fazer pela saúde. Então, a falta de respeito ao nome escolhido pelas pessoas travestis e transexuais também é considerada uma violência que acontece diariamente nas suas vidas sociais. A vulnerabilidade do vírus HIV para gays e bissexuais masculinos é ainda maior e associa essa condição diretamente às homofobias às quais eles estão expostos. Assim, ante a impossibilidade, né, de manifestar a sua orientação sexual no interior da família e nos locais públicos, ele define para os gays o destino do exercício clandestino da sexualidade. Muitos acabam se escondendo, ocultando, com medo da família, de amigos, do que vão pensar e mesmo de crenças religiosas. Como nós vimos logo no começo da nossa aula número 1, infelizmente, apesar de estarmos no ano de 2020, a sociedade ainda é muito retrógrada em relação à orientação LGBTQ. Os desafios na reestruturação dos serviços, rotinas e procedimentos na rede SUS aparentemente são fáceis de serem superados se comparado ao preconceito e à discriminação que requer de cada um e do coletivo em mudanças, né, referente ao respeito das diferenças. A Política Nacional da Saúde está embasada na Constituição Federal de 1988, que garantem a cidadania e a dignidade da pessoa humana, além dos princípios constitucionais do SUS que nós vimos anteriormente. Como nós falamos, dos direitos garantidos pela Constituição e dos direitos garantidos pelas diretrizes do SUS, nós vamos entrar agora num campo também a fundo dos direitos fundamentais. Aí aqui eu estou colocando para vocês, como nós vimos, um quadrinho dos transexuais e das dificuldades, e vamos entrar no campo dos direitos. Os principais direitos estão garantidos na Constituição, nos artigos 3, 5 e 226. Há muito tempo se falando em direitos e direitos LGBTQ, e nós precisamos reafirmar que, apesar de haver a conquista de muitos direitos, ainda há muito o que lutar por mais direitos e para que realmente se concretizem. Às vezes, na teoria, né, uma coisa, e na realidade essa prática infelizmente não acontece. Então, os principais direitos conquistados pelos LGBTQs previstos em lei e na Constituição são a união estável e o casamento. Então, é permitido, sim, entre pessoas do mesmo sexo, a união estável ou o casamento no civil. A adoção de filhos também sendo permitido, tanto a casal masculino. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF.
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E a casal feminino. O uso do nome social, que isso muita gente também não sabe, inclusive em registros de boletim de ocorrência. Às vezes a pessoa tem receio ou mesmo a escrivã se recusa a adotar o nome social em registro de BO, e quando essa prática é prevista já em lei. Então, pode usar o nome social, inclusive em registro de boletim de ocorrência, você pode usar o nome que você se atribuiu, como você se enxerga. É permitido por lei. Um outro direito garantido é receber benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão do companheiro ou cônjuge. E além do atendimento sem qualquer recusa em todos os estabelecimentos, sem discriminação, como determina também o Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, é garantido por lei. Por exemplo, se você está com o seu companheiro, sua companheira em um restaurante, isso acabou sendo um caso prático que já aconteceu e foi até matéria de jurisprudência. Um casal que chegou ao restaurante e quando o garçom percebeu que eles eram homossexuais, ele pediu para que os dois se retirassem no restaurante, sob pena de tirar os dois na lesão corporal em agressividade. Os dois se retiraram e procuraram a delegacia para fazer um BO. Então, além do constrangimento, o garçom incorreu no crime de injúria, que nós vamos ver ainda na nossa aula, no artigo 140 do Código Penal. Então, a comunidade LGBTQ já está conseguindo alguns direitos, mas, infelizmente, ela tem muito a ser conquistado e muito a ser colocado em prática. Apesar das diferenças, juridicamente, todos nós somos iguais. Uma questão fundamental também diz respeito, que nós estamos falando de muitas conquistas, ainda tem muito que conquistar. Uma dessas questões é a questão previdenciária. E por que a questão previdenciária? Porque a reforma previdenciária não reconhece, por exemplo, transgêneros, travestis na categoria para aposentadoria. Então, a nossa previdência é binária, reconhece somente o masculino e o feminino. Então, nesse caso, travestis e transexuais estão excluídos desse grupo. Eles têm que se encaixar ou no binário masculino ou no binário feminino. Então, essa é uma das lutas que também tem que ser conquistadas. Somado a isso também, a essa divisão binária, ainda tem os casos de como posso dizer, que é muito difícil, como nós vimos, a faixa de expectativa de vida dos trans tem em média 35 anos de idade, é muito difícil eles se firmarem no mercado de trabalho e conseguirem o tempo para a aposentadoria. Então, eles não conseguem nem o tempo de contribuição e nem se aposentar pela idade, porque a maioria não consegue passar dos 35 anos de idade. Além da exclusão de empregos formais, que a maioria não consegue se colocar no mercado de trabalho por preconceito. Então, avançando, como nós estamos no campo do direito, nós vamos para a criminalização da homofobia. Sim, a homofobia é crime. A homofobia, como nós vimos já também, é qualquer conduta hostil à comunidade LGBTQ, além de crimes de lesão corporal, homicídio, violência psicológica, ameaça.
vai configurar como crime de homofobia. Crime de homofobia, então, é a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Essa conduta passou a ser tipificada como crime recentemente, mais especificamente em 13 de junho de 2019. Então, não é uma lei nova, ela foi incluída na lei de racismo, que é a lei 7716 de 89. Então, ela foi incluída como um adendo na lei de racismo, onde prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A Constituição, em hipótese alguma, não autoriza e não tolera o sofrimento que a discriminação impõe. Além da discriminação, do constrangimento, nós vimos que podem desencadear, inclusive, problemas de saúde que vão agravar ainda mais a condição de vulnerabilidade que essa comunidade acaba passando e se sujeitando. A homofobia pode ser, portanto, definida como preconceito, ódio ou aversão a determinados grupos e mesmo pessoas que sentem contra a população LGBTQ. Então, pode ser tanto a aversão de determinados grupos ou apenas uma pessoa. Na Constituição, há uma generalização que pode vir a ser utilizada também nos casos de discriminação no que se refere aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, estão previstas no artigo 3º da Constituição Federal. Eu coloquei aqui para vocês também até uma observação referente à criminalização da homofobia, que em 43 países, que isso dá cerca de 23% dos membros dos países da ONU, já tem as leis contra crime de ódios motivados pela orientação sexual da vítima. Apesar de ter 43 países, esse número ainda é muito baixo. Então, apesar de haver previsão legal, também ainda há inúmeros direitos e situações do cotidiano que são desrespeitados. O respeito não está relacionado a partido político, crença, sexo, cor. A única questão envolvida é o respeito como um ser humano. Ainda assim, há muitos ataques violentos e torturas a essa parte da população. Como nós mencionamos no exemplo, o Código Penal também prevê a criminalização da homofobia através do artigo 140 do Código Penal, enquadrando esse crime como injúria. E o que seria injúria? Injúria é a ofensa à dignidade e o decoro da pessoa humana. Nesses casos, o crime, a pena para esse tipo de crime é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mas, infelizmente, como nem tudo assim é tão perfeito, os casos estarão sujeitos à interpretação judicial. Diferente dos casos de racismo, por exemplo, que não tem interpretação judicial, que já é penalizado, nos casos de homofobia estão passíveis de interpretação. E, algumas vezes, um exemplo que também nós citamos é a decisão judicial em que concede a liminar, permitindo que psicólogos ofereçam terapias de reversão sexual. Infelizmente, é o que acontece com a lei brasileira. A homofobia é um problema muito grave e, com a falta de políticas, cabe à sociedade auxiliar o apoio a essas pessoas em situações de vulnerabilidade e na conscientização da sociedade como um todo. Então, nós passamos aqui pelo campo dos direitos e da criminalização de homofobia. Nós disponibilizamos também ainda durante as nossas aulas os vídeos que vão falar da criminalização, como se sente, o porquê da criminalização da homofobia, por que é necessário e tão essencial. Então, não deixem de assistir aos vídeos das nossas aulas. Nós vamos encerrando essa aula por aqui e retornamos com a nossa quarta aula, falando do universo LGBTQ e a linguagem das redes sociais.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!